Olá, bem-vindo ao Entre Linhas. Diariamente somos movidos por crenças, valores, sentimentos. Ainda há muito o que descobrir sobre o funcionamento da mente humana. Afinal, o cérebro é uma caixinha infinita de surpresas. Como, afinal, podemos usá-lo para melhorar a comunicação e alcançar os nossos objetivos? Para essa conversa, eu recebo o diretor do Instituto de Neurolinguística Aplicada, o médico Jairo Mancilha. Olá, Jairo, é um prazer recebê-lo aqui na TV Alerj. Ok, obrigado. Ô Jairo, há uma maneira de nós entendermos a nossa estrutura interna, quer dizer, aquilo que nos motiva, que nos move a fazer as coisas? O que nos move a fazer as coisas são as nossas emoções. Emoção, movimento para fora. Agora, as emoções são criadas pelo pensamento, pela mente, né? E pelo corpo, movimento e pela linguagem. Então, a linguagem, o pensamento, a linguagem e o uso do corpo cria nossas emoções. O que nós acreditamos também cria as emoções. E isso vai criar o nosso comportamento. O comportamento é tipo efeito. A fonte do comportamento são as nossas emoções. A fonte da motivação é a nossa emoção. Então as sensações, as emoções são aquilo que ditam o nosso comportamento. Isso. Que nos levam a agir de determinada forma ou de outra. Exatamente. As nossas emoções, elas são a causa do comportamento. E as emoções somos nós que criamos. Como? Criamos através do uso do corpo. Por exemplo, se eu ficar olhando para baixo, o ombro caído, vai ter uma influência. O que eu falo, toda a ação principia mesmo por uma palavra pensada e falada, né? Então, a linguagem influencia e o pensamento, o foco do pensamento. E também o que nós acreditamos. Você é diretor do Instituto de Neurolinguística Aplicada, o INAP. Isso. Não é isso? A programação neurolinguística, ela pode nos ajudar a adquirir novas habilidades até então desconhecidas. Como é que isso acontece? Você pode dar algum exemplo? A neurolinguística, ela estuda como o cérebro e a mente humana funcionam, como nós funcionamos. Então, isso aí ajuda muito a você definir o que você quer, porque toda ação, toda conquista começa com uma meta, um objetivo. Então, a neurolinguística trabalha muito bem em como formular bem um objetivo. E também ver que recursos, que competências precisamos para chegar lá. Então, é uma boa ferramenta para ajudar alguém a conseguir o que quer na vida e chegar onde quer na vida. Quem faz neurolinguística, trabalha, acaba conseguindo muita coisa na vida porque aprende a trabalhar bem com objetivos e acessar recursos internos e competência para chegar lá. A programação neurolinguística, que é conhecida como PNL, não é? Ela é uma matéria de estudo, né, para estudiosos como você, e também é uma prática para pessoas que desejam melhorar seu desempenho, enfim, né, melhorar a vida em geral. Com certeza. E qual é o objeto de estudo da PNL? É a mente humana? Isso, a PNL estuda como a mente e o cérebro humano funcionam, como nós funcionamos. Como nós pensamos. Pensar, por exemplo, é usar os sentidos internamente. Como é que a gente pensa? A gente pensa vendo imagens, a gente pensa ouvindo, sentindo, falando com a gente mesmo. Isso é um sequenciamento. E esse pensamento vai influenciar nossas ações. Então, a neurolinguística estuda isso. Como ajudar alguém a ser o motorista do próprio ônibus? Como ajudar a direcionar bem a sua mente? E em que áreas ela pode ser aplicada? Em todas as áreas da vida de uma pessoa, ela pode aplicar a PNL? Ela é muito bem aplicada na área de comunicação. Perceber como eu me comunico comigo mesmo, como eu comunico com o outro, e como comunicar da maneira que eu quero. Então, ela também no autoconhecimento, a pessoa se conhecer. E também na área de saúde, liderança, aprendizagem, criatividade. Então ela tem várias áreas. Ela tem uma aplicação pessoal e profissional. Na terapia, posso fazer terapia usando neurolinguística, ajudar alguém a resolver curar uma fobia, uma depressão, usando programação neurolinguística. Então ela tem várias áreas de aplicação. Ela não é uma terapia, mas ela pode ser usada concomitantemente com uma terapia tradicional. Isso, ela pode ser usada como uma terapia focal breve. Como uma ferramenta, como terapia mesmo. Eu, quando comecei a neurolinguística, eu trabalhei usando neurolinguística na terapia. Então, ela pode ser usada também na terapia.
Mas ela é um campo da psicologia, quer dizer, como ela surgiu, em que época que ela surgiu, da onde se tirou esse achado, né, essa prática, essa técnica de programação? Ela surgiu na década de 70 nos Estados Unidos e ela foi criada por um professor de linguística chamado John Grinder e um estudante de psicologia chamado Richard Bandler. Eles modelaram pessoas que comunicavam bem, que por acaso eram terapeutas. O Milton Erickson era um psiquiatra americano, Virginia Satir, uma terapeuta sistêmica, e Fritz Perls, o criador da Gestalt. Eram pessoas que se comunicavam muito bem e o Bandler e o Grinder modelaram, estudaram o que eles pensavam, o que eles acreditavam e como eles agiam, e criaram um modelo disso, e chamaram de programação neurolinguística. Então ela inicialmente foi muito aplicada à terapia, depois à consultoria de empresa, liderança, gestão de pessoas, etc. Hoje é o coaching, que é uma maneira de ajudar alguém a conseguir metas, tanto na área pessoal como empresarial, usa muito a neurolinguística como ferramenta. Fala-se muito em coaching, a gente podia explicar que coach é uma palavra inglesa, né, que significa treinamento, né, é usada muito em esporte, né, o coach, que é o treinador, né? Então, isso é um treinamento, né? É uma maneira de você se treinar para melhorar a sua vida em todos os campos. O coaching hoje é o seguinte, a essência do coaching é ajudar alguém a definir com clareza o que quer e desenvolver a competência para chegar lá. Então, o coach trabalha com metas e o desenvolvimento de competências. Pode ser na área coaching de vida, área pessoal, ou na área empresarial, coaching executivo, por exemplo. A neurolinguística é uma das ferramentas que a gente usa para o coaching. Então, a PNL, então, seria o objetivo maior dela é a pessoa ter o controle da sua própria vida. Com certeza, ajudar a pessoa a se conhecer e ver como ela está criando a própria vida. Porque nós é que criamos. Se eu estou entusiasmado, alegre, ou se eu estou chateado, isso não caiu de paraquedas, sou eu que estou criando. Como? A neurolinguística explica isso. E como criar o que eu quero. E você estava comentando antes aqui sobre o sofrimento, né? Que o sofrimento ele nunca se refere à prática do que está acontecendo no presente, mas é um pensamento que leva ao passado ou ao futuro. Você poderia explicar melhor isso para a gente? Sofrimento humano, 95% dele acontece por imaginação, coisas passadas ou preocupação, coisa futura. Se você aprende a viver mais presente no aqui e agora, não tem sofrimento nenhum. O sofrimento é criado pelo pensamento, pelo que você acredita. Se você aprender a viver momento a momento, presente, você não tem sofrimento. Você está aqui agora. Tem uma frase de Guimarães Rosa que eu gosto muito, que diz o seguinte: o real, a realidade, não está na saída nem na chegada. O real se dispõe para a gente no meio da travessia. Então, se eu aprender a viver na realidade, eu paro de sofrer. Isso aqui é um mecanismo que a neurolinguística pode ajudar você a aprender a viver mais presente. Então vamos lembrar aqui uma das regras da PNL, que é: se você está procurando problemas, você vai encontrá-los. Se você está procurando coisas que deseja evitar, você também vai encontrá-las. Isso é a chamada profecia autorrealizadora, quer dizer, você encontra aquilo que você procura? Bem, isso aí é o seguinte, a mente, tudo que você concentra, ela aumenta. Se tem um sofrimento, você concentrar no sofrimento, ele vai aumentar. Se você concentrar na solução, a solução vai aparecer. Então, é muito mais eficiente, em vez de concentrar no problema, você concentrar na solução. O que você quer e não o que você não quer. Então, a neurolinguística também ensina a formular bem um objetivo. A pessoa fala, o que você quer? Eu não quero mais isso. Ela está falando o que ela não quer. Então, o que você quer no lugar disso que você falou? Eu quero parar de ter medo. Quando você para de ter medo, o que você quer? Eu quero ter mais calma e coragem. Então, aprender a focar no que você quer e não no que você não quer. Focar na solução e não no problema. Tudo que você concentra aumenta. Então, concentra no que você quer, não no que você não quer. Mas não é mais fácil saber o que a gente não quer do que o que a gente quer? É mais fácil, mas você pode também ajudar a pessoa a descobrir o que ela quer e não o que ela não quer. E focar onde você quer chegar. É como dirigir carro. Você dirige carro olhando para frente e não para trás. Então, pelo que você está falando, parece para a gente que tudo é possível de se conseguir,
né? O que você deseja, você vai conseguir. Como a PNL, né, a programação neurolinguística, pode ajudar as pessoas a conseguir aquilo que elas querem, a atingir aquele objetivo? Isso, boa pergunta. Vocês ensinam isso? Os terapeutas ensinam essa técnica? Ensina. Primeira coisa é você definir bem o objetivo. O objetivo é como se fosse um alvo. Quanto mais claro, mais fácil acertar no alvo. Então o objetivo tem que estar no positivo, tem que depender da pessoa, ser específico, ter uma data. Ela tem que saber a evidência, o que é estar chegando lá, o que ela vai fazer, o que está impedindo ela. Então a gente trabalha primeiro vendo bem aonde a pessoa quer chegar. Depois a gente vai ver onde ela está, o estado atual dela. O objetivo seria o estado desejado. E ver o que está impedindo ela. E depois nós vamos usar uma técnica para ajudar ela a acessar o recurso, para tirar o impedimento, para poder ela chegar lá. Então a neurolinguística é muito focada na solução e geralmente é muito eficiente. Porque você está focando onde a pessoa está. E a pessoa tem dentro dela o recurso que ela precisa, ou ela cria o recurso. Mas ela tem também as barreiras, né? Isso. Por exemplo, as fobias. É possível tratar a fobia com a PNL? Com certeza. Fobia é um programa que a pessoa criou na mente dela, que é um programa, tipo um programa de computador. Programa feito de imagens, sons, sensações. Então você pode mexer nesse programa e curar uma fobia. Você pode curar uma fobia em uma sessão apenas. Eu já fiz isso várias vezes. Identificando aquilo que está impedindo que ela atinja aquele objetivo ou que ela avance naquele projeto? Não, fobia, assim, que a pessoa teve um programa. Vamos supor o seguinte, um menino de 6 anos vai ler na escola e riem dele. Ele associa falar em público, ler em público com perigo. E aquilo cria um programa. Estimula neurônios lá dentro, cria um programa neurolinguístico. Toda vez que vem um estímulo, ele dispara aquele programa. Hoje ele é um executivo, tranquilo, vai falar em público, mas sentiu mal, porque aquele programa lá atrás é desencadeado. Então você, usando técnicas de programação neurolinguística, você volta lá e mexe naquele programa, você desfaz aquele programa. Então a maneira que tem o estímulo, ele reage no agora. Uma pessoa que tem fobia, ela não está reagindo ao que é, reagindo ao que foi aquele programa. Então, se você mexe no passado, porque criou um padrão de disparo neuronal. Se você, com neurolinguística, você pode desfazer aquilo e a pessoa ter o estímulo e reagir ao que é, e não ao que foi. O terapeuta que usa a PNL, né, ele pode ser um psicólogo, um psicanalista, pode ter outras formações, né, mas ele tem que entender a linguagem da mente. Isso. Como é que como a mente funciona. Qual é a linguagem da mente? A linguagem da mente, né? A linguagem que eu falei. A mente, pensar é usar os sentidos internamente. Como é que a gente pensa? A gente pensa vendo imagens, a gente pensa ouvindo e sentindo e falando. Então, pensar é usar os sentidos internamente. Isso tem um sequenciamento. A neurolinguística estuda como isso funciona. E como você direcionar o processo, criar uma estratégia mental mais adequada. Então nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre o 8º Congresso Latino-Americano de Programação Neurolinguística que está acontecendo no Rio de Janeiro. Fique ligado na TV Alerj.